Boa tarde, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã para todas as irmãs. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, é o início da semana. Espero que todas tenham sido um final de semana abençoado na presença de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Estou aqui com a palavra de Deus em mão. Antes de tudo, perdão, peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube, minhas amadas irmãs, veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Para que a palavra do Senhor, ela chegue nas famílias, chegue nos lares, que as famílias venham se converter, venham entrar na presença de Deus, venham ter salvação, libertação nos lares e nas famílias. E tudo venha ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos. Aleluia. No livro de Mateus. Não é Marcos, irmã, perdão. Marcos 1 e o verso 1 também, que nos diz assim: No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo diante a tua face, ao qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a província, e toda a Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, e até com ele, todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo, e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos. Comia gafanhoto e mel silvestre. Pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, embaixando-me, desatar as correias das sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Marcos, minhas amadas irmãs, está falando aqui, João pregando, falando do batismo de arrependimento. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que João Batista era primo de Jesus. Aleluia. João Batista era filho de Zacarias e filho de Isabel. Aleluia. E João Batista nasceu primeiro do que Jesus. Aleluia. E quando João Batista cresceu, já cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz a mim e a você, que ele foi falar para as pessoas se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas. Aleluia. Se batizar nas águas, louvado seja o nome do Senhor. Para que viesse cada um se arrepender do seu pecado e se converter e andar na presença de Deus. Porque João Batista nasceu, aleluia, e já veio falar de quem? De Jesus. Veio falar de Jesus. Aleluia. Que diz assim: Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Então, quando a criança nasce, louvado seja o nome do Senhor, a criança ela nasce sem pecado, ela nasceu do pecado, mas ela nasce sem pecado. Porque a criança, quando nasce, ela não sabe de nada do mundo. Ela não sabe nada do mundo. Mas quando ela começa a ter seus 12, 13 anos, já passa a ser um pré-adolescente, já passa a ser um adolescente, ela começa a entender as coisas do mundo, minhas amadas irmãs. Aleluia.
E ela começa a pecar. Uma criança com 8, 9 anos, 10 anos, por aí, ela já sabe, aleluia, ela já sabe o que é bom e o que é certo e o que não é certo. E quando João Batista, aleluia, veio falar da palavra de Deus, veio falar do batismo, que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e viessem se batizar. E falar de Jesus. Aquele que ia chegar, que ia vir, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Que se chama Jesus Cristo. E ali ele foi falando para aquelas pessoas que ele não era nada, mas tinha um que vinha após dele, que era mais forte e mais poderoso, que não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Louvado seja o nome do Senhor, que é Jesus Cristo. O poder, só quem tem o poder nos céus e na terra é Jesus. É Deus. João Batista, ele foi enviado por Deus para falar de Jesus ali para aquelas pessoas. Que o Filho de Deus ia vir ao mundo para salvar a humanidade. E que as pessoas se arrependessem dos seus pecados para ter salvação e ter libertação. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala para mim e para você, minhas amadas irmãs, quando a gente se arrepende dos pecados, que somos pecadores, quando o ser humano se arrepende do pecado, e ela entende, ou ela ou ele entende, que ela é uma pecadora, que ela tem que se arrepender dos pecados e ir para os caminhos da luz, que se chama Jesus, e que ela se batiza nas águas. Aleluia. Jesus se batizou, minhas amadas irmãs, com 30 anos de idade. Jesus não precisava se batizar, porque ele era santo. Ele veio para a terra, mas ele é 100% santo e 100% homem. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus veio mostrar a justiça dele na terra. Para que as pessoas, que eu e você, que conhecessem a palavra dele, fizessem como ele fez. Aleluia. Se batizar nas águas. Muitas vezes, eu digo por mim, me batizei quando era criança, minha mãe me batizou quando era criança. Porque nem eu, minha mãe não conhecia a palavra. Louvado seja Deus. Mas hoje, aleluia, hoje o que mais tem, minhas amadas irmãs, é a igreja, pelo mundo todo, falando de Jesus. Aleluia. E criança, ela nasce do pecado, mas ela não tem pecado. A criança, quando tem 12 anos, 10 anos, 12 anos, por aí por diante, que ela começa a entender as coisas da vida. E ela começa a saber conhecer o bem e o mal. E com ela tem uma posição, dizendo, não, eu quero seguir Jesus. Quero as coisas boas na minha vida. E ela toma uma decisão de querer andar nos caminhos de Deus. A essa criança, esse pré-adolescente ou adolescente, ela se batiza como Jesus se batizou. Se batiza porque tem pecado, se arrepende dos pecados e começa a viver uma vida diante de Deus. Procurando a pecar menos. Procurando a fazer coisa que agrada mais a Deus do que o mundo. Porque quando eu e você agradamos o mundo, estamos desagradando ao Pai Criador dos céus e da terra. Aleluia. Mas quando eu e você procuramos fazer as coisas para agradar a Jesus, estamos desagradando o mundo. Estamos aqui não para agradar o mundo, mas para agradar a Jesus Cristo. Aquele que deu seu Filho unigênito na cruz, para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos libertar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu Deus, é o meu Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador, aleluia. Porque tudo que eu preciso e tudo que eu quero, só quem pode me dar é Ele. Ninguém aqui na terra, na face dessa terra, minhas amadas irmãs, pode fazer algo por você. Mas o meu Jesus, que é poderoso, que é glorioso, ele tem o poder de fazer. Na minha, na tua vida. E João Batista aqui estava falando dele, que ele vir. O Salvador do mundo ia vir chegar na terra. Para o quê? Para salvar. Para libertar as vidas. Aleluia.
que a cegueira espiritual cair por terra e eu e você enxergar a verdade. Muitas vezes estamos nessa terra aqui, mas não enxergamos a verdade. Ou não enxergamos ou não queremos enxergar. Muitas vezes as pessoas falam de Jesus para você, para alguém da sua família, escuta no ouvido e sai no outro, como diz o ditado. E não quer enxergar a verdade. Porque não existe verdade maior do que a palavra de Deus. Só a palavra de Deus ela é a verdade. Ela é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Aleluia. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Para mim chegar a Deus, eu tenho que primeiro me chegar ao Filho, a Jesus. Aceitar o meu Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Para eu chegar a Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem clara para mim e para você. João Batista estava falando aqui de Jesus. Que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados. E viessem se batizar. O batismo era uma coisa muito... São 3 fases. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se batizar nas águas. E receber o batismo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso é uma coisa muito séria na nossa vida, minhas amadas irmãs. Ter uma vida com Jesus, ter uma vida com Deus, é uma coisa muito linda. É procurar andar no caminho da luz. É se arrepender dos seus pecados. E procurar agradar aos olhos de Deus. E ali, aleluia, os teus caminhos diante de ti, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então é se arrepender. Aleluia. Se arrepender, minhas amadas irmãs, dos pecados. Louvado seja Deus. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessar. Se reconhecer que somos, minhas amadas irmãs, pecadores. E quando eu e você toma uma decisão de andar nos caminhos da luz, e aquilo tudo que desagrada a Deus fica para trás, e vamos começar a ter uma nova vida, a trilhar no caminho de Jesus, olhando para o alto consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Ele é a luz que brilha na escuridão. Muitas vezes você está num caminho, aleluia, passando por algo na sua vida, você não olha para um canto e para outro, não encontra solução. Aleluia. Mas quando você olha para Jesus, minhas amadas irmãs, glória a Deus. Quando você olha para Jesus, você encontra a solução na sua vida. Porque Jesus, ele é o método dos médicos, professor dos professores, juiz do juiz, advogado dos advogados. Aleluia. Então, tudo que eu e você precisamos, só encontramos em Jesus. Somente nele encontramos o que eu e você precisamos. Ninguém pode fazer nada por mim. Ninguém pode fazer nada por você. Mas o dono desta palavra, que é fiel e é verdadeiro, ele pode fazer. Para que eu e você viemos se arrepender. Tomar uma posição na vida. Que ele está batendo a porta, ele está voltando. E aquele que quer ele na vida verdadeiramente, procurar andar nos caminhos do Senhor, vai morar no céu. E o mais importante da minha vida e na tua vida, na vida da tua família, é lutar para entrar na porta e morar no céu. Porque não adianta o homem querer ganhar o mundo todo e perder a salvação. O que é que valeu a pena? Nada valeu. Mas quando você aqui passa por dificuldade, quando você passa por lutas aqui nessa terra, mas que a vitória vai vir, a vitória é lá no céu.
lá no céu junto de Jesus, que é o mais importante na vida do ser humano. Se chama ter a salvação, lutar pela salvação da minha vida, da sua vida e da sua família, da sua casa. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.